Fala pessoal, beleza? Mais uma live aí, Gustavo Roman aqui para falar com vocês. Vamos conversar hoje com o Kadum. Kadum, ex-jogador de basquete, disputou várias Olimpíadas, né? 4 Olimpíadas, campeão, medalha de ouro no Pan-Americano. A gente vai falar muito sobre isso, sobre esse jogo especificamente, Pan-Americano de 87. Né? A gente vai conversar bastante com ele e com outras, vamos saber outras histórias aí dessa geração aí, Oscar, Marcel, Kadum, Jael, Guerrinha, enfim, né? Vamos chamar o Kadum aqui para o papo. Já está aqui. Um pouquinho vocês vão entrando aí. Mandamos o convite aí pro Kadum, o Kadum está entrando. Fala, Kadum, beleza? Beleza, Guga, e você? Tudo tranquilo. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite aí de conversar com a gente. Imagina, o prazer é meu. Vamos falar um pouquinho não, vamos falar 1 hora aí, né? Que depois o Instagram corta a gente, né? Pois é, e daí a gente começa a falar de coisas que a gente gosta, 1 hora acaba ficando pouco, né? Pois é, cara, eu tive esse problema com a Alessandra, que a gente falou 1 hora e meia, e outras 2 lives passaram, a gente falou 2 horas, o pessoal voltou e a gente continuou conversando. Muito Tem legal. acontecido direto isso aí, tô à disposição, vamos aí. Beleza, cara, obrigado aí pelo convite. Quem não conhece o Kadum, pelo convite não, né? Por ter aceitado o convite, não imagina, não foi ele que me convidou, eu que convidei ele. Quem não conhece o Kadum, ele foi jogador da Seleção Brasileira de Basquete. A primeira coisa que eu queria abordar com você, cara, que é muito interessante, você vem de uma família de ex-jogadores de basquete, né? Sua mãe era jogadora, você é sobrinho, né? Me corrija se eu estiver errado aqui, mas na pesquisa foi o que a gente encontrou. É sobrinho da Maria Helena, né? Você falou que a própria sua esposa jogou com a Marta, né? Então, legal, numa família de basqueteiros, né? Digamos assim. Com certeza, toda a minha família foi do esporte, principalmente do basquete, né? O meu avô, lá nos anos 1900 e pouco, ele já jogava futebol, amador, claro, e tinha um sonho de colocar os filhos também nesse caminho do esporte, e pensando mais no futebol, né? O meu avô teve 10 filhos, 9 mulheres e um homem. Esse homem, meu tio, ele foi jogador profissional de futebol, mas as moças, as meninas na época não jogavam futebol, né? E daí começaram a jogar basquete. Pelo menos 6 tias minhas jogaram basquete. Minha mãe se destacou primeiro que todas, né? E foi para a seleção brasileira nos anos 50 e deixou ele atender uma convocação, veio jogar em São Paulo, né? Se casou em São Paulo, com meu pai que também jogava basquete. Aí minha mãe deixou ele atender uma seleção brasileira, um pan-americano, que seria em Chicago, porque estava grávida, eu nasci 3 meses depois. Então desde o ventre, eu já tenho basquete na veia e tenho fotos engatinhando em quadra de basquete. Então, realmente, o esporte e o basquete em particular, para mim, desde sempre, desde então, nunca mais parei. E quando eu comecei a treinar basquete, me interessar por basquete, minha mãe já não jogava mais, meu pai também não jogava mais, mas minha tia jogava. E comecei a acompanhar minha tia, Mundial Basquete Feminino em Ibirapuera, em 71. E depois, acompanhando sempre, tivemos o prazer de irmos juntos para uma Olimpíada, né? Ela como técnica e eu como jogador. Então, a família... E várias outras pessoas, né? Meus irmãos jogaram basquete, primos jogaram basquete, minha esposa jogou basquete profissional também na seleção brasileira, então basquete dentro de casa desde sempre. Que legal, né? Não é todo mundo que pode falar isso, né? Tem uma família com tanta gente, com tantos atletas olímpicos de seleção, muito legal, né? Que deve ser realmente fantástico. Você começou nas categorias de base do Pinheiros, correto? Correto. Meus pais eram sócios, a gente morava em São Paulo, meus pais eram sócios do Pinheiros, né? Meu pai e minha mãe jogaram no Pinheiros, e eu cresci dentro do clube, fui para as categorias de base logo cedo, com 11 anos, e fiz todas as minhas categorias de base, eu fiz dentro do Pinheiros. E aí, depois do Pinheiros, você vai para o Monte Líbano. Fiquei no Pinheiros até 18 anos, e daí quando eu estourei para o adulto, eu fui para o Monte Líbano. Meu primeiro ano de adulto já foi no Monte Líbano, em São Paulo também, que era uma equipe jovem que estava subindo para o cenário paulista naquele ano ou no ano anterior, e
montou uma equipe só de jovens promessas, né? E daí acabei indo para o Monte Líbano, tinha uma proposta até para ir para Franca, estava meio que acertado aí para Franca nessa época, e daí acabei numa seleção de novos no Rio de Janeiro, eu peguei hepatite, olha só que coisa estranha, e daí fiquei 2 meses e meio em casa de repouso. Eu morava em São Paulo e nesse período o pessoal do Monte Líbano, eu já estava até acertado de ir para Franca, de ir para lá conversar tudo, e nesse período o pessoal do Monte Líbano foi em casa insistentemente, acabaram me convencendo a permanecer em São Paulo, aí eu fiquei no Monte Líbano por 10 anos. E você lembra o quinteto inicial do Monte Líbano? Só para a gente, o pessoal poder ter uma noção, que as promessas eu já vi, né? Já pesquisei, já sei quem eram. Mas praticamente todos chegaram à seleção, tiveram um papel importante. Você lembra aí os companheiros? Olha, eu vou te falar que o quinteto inicial, eu não lembro até, mas não eram jogadores já formados, né? Que já estavam no clube, alguns associados do Monte Líbano. E nesse primeiro ano foi um ano de aprendizado, de crescimento. E os jogadores que foram contratados, até eram mais jovens que eu, né? Que também despontaram no basquete nacional. E daí formou-se uma equipe forte, que era o Israel, o Gui Peixoto, que hoje é presidente da CBB, o André Stoffel, que foi para a seleção também e mora em Nova York hoje, eu, e daí tinha mais um americano, ou o Kleber, baiano, que também foi para a seleção brasileira, ou mais velhos, o Rubinho, o João Marim. Essa foi a equipe base do Monte Líbano nessa época. Beleza, não, porque a galera às vezes não sabe, a gente fala jovens promessas e tal, Diego não tem ideia que o Israel estava nesse time, né? Enfim, é um negócio muito legal. E assim, para quem não me conhece, Cadum, eu sei que a gente começou a ter contato na semana passada, né? Uhum. Eu sou um jornalista esportivo, hoje trabalho no DAZN Brasil, né? E assim, eu sempre fui louco por história do esporte. Eu acho que a gente vive num país com tão pouca memória, né? Eu tenho repetido isso seguidamente nas minhas lives. E eu faço esse trabalho um pouquinho de preservação da história, quer dizer, muito longe de... Sou uma agulhinha, né, nesse palheiro aí, mas eu tento fazer isso e eu tenho um canal no YouTube onde eu tento postar, né, eu tenho esse acervo, como eu te falei, vou mandar para você ainda hoje jogos seus nas Olimpíadas de 88, então assim, a ideia dessas lives eu queria fazer um pouquinho diferente de todo mundo, né, que todo mundo bate o papo, conversa, mas eu queria que tivesse um propósito maior, além da gente discutir alguns problemas do basquete atual e tal, eu queria propiciar o pessoal rever esses jogos. Né? Então, assim, muita gente já viu o jogo de 87, por exemplo, que a gente vai falar muito sobre ele, mas não viu os jogos de 88, então, assim, eu vou falar com você e durante a semana eu vou começar a postar esses jogos lá no YouTube para o pessoal poder, o canal tem meu nome, Gustavo Roman, quem quiser chegar lá, é muito fácil de conseguir. E você estreia na seleção brasileira em que ano? Você já vai para a Olimpíada de Moscou, né? Então você teve uma carreira meteórica ali, né? Pois é, eu a partir eu cresci muito, assim, dos 15 para 16 anos, né? 16, 17 anos, jogava sempre de pivô na equipe de base do Pinheiros, mas a partir de 16 anos comecei a ser convocado já em posição de lateral. Eu era convocado como ala em seleção paulista, seleção brasileira juvenil e tal. E daí teve uma seleção de novos, e o Brasil vinha de um resultado brilhante no Mundial em 78 nas Filipinas, foi bronze, né? Isso. Com Oscar, Marcel, os mais jovens, e Gilson, os mais jovens daquela seleção. No ano seguinte, 79, o Ari Vidal, que era técnico, tinha um sul-americano e Argentina, e ele mesclou com 6 jogadores daquela seleção bronze no ano anterior, e com 6 jogadores jovens, novos, e daí eu fui convocado e fiz parte, foi minha primeira seleção em 79 num campeonato sul-americano. Ainda não com a seleção completa, né, porque foi metade, mas foi minha primeira seleção. Depois, em 79, ainda teve um Pan-Americano, que eu fiquei na lista dos 20, mas não fiquei nos 12 finais. E depois, no ano seguinte, eu fui para a Olimpíada de Moscou. Na verdade, anterior à Olimpíada de Moscou, teve o pré-olímpico e o Brasil não se classificou. Eu fui cortado, fui o último corte nesse time. O Brasil não se classificou e depois, por conta do boicote dos países capitalistas, o Brasil acabou sendo convidado. E daí, 2 meses depois, a Olimpíada em Moscou, daí eu fui novamente convocado, aí fiquei no time e foi minha primeira participação em Olimpíada, daí fiquei na seleção por vários anos seguidos.
Mas, E o que você traz? Então, primeiro, então, a primeira seleção 79 e depois em 80 a Olimpíada, já a seleção já completa, já em 80 a primeira participação efetiva mesmo. E aí é uma pergunta, uma curiosidade minha. A gente tem algumas perguntas que vieram do Instagram que eu vou fazer para você aqui ao longo da live. Aliás, o pessoal que a gente não conseguir ler todas aqui, que no começo começa devagarzinho, né? Sim. O pessoal vai entrando aos pouquinhos, mas daqui a pouco vem 300 comentários, a gente não vai conseguir falar com todo mundo. Não é problema do Cadum ser mal educado, muito menos nem eu, né? Mas a gente, na medida do possível, vai tentando fazer as perguntas de você. Mas essa é uma curiosidade minha. Qual foi a grande diferença que você sentiu assim entre a Olimpíada de Moscou, a Olimpíada de Los Angeles? Eu falo assim em relação a estrutura do COI, acredito que tenha sido mais ou menos a mesma, evidentemente, porque tem o corpo da Olimpíada. Mas o que dava para sentir? Que você sempre sente um pouco do clima do país. Então, a União Soviética, né, em 80, os Estados Unidos capitalista, em 84. O que te chamou a atenção nesse contraste entre uma Olimpíada e outra? E depois eu vou emendar com uma que foi feita para você, por um amigo meu, e essa eu acho que vai ser boa. Bom, eu acho que a relação entre estrutura das duas Olimpíadas igual, assim, né? Talvez por conta dos países capitalistas terem boicotado em 1980, o nível do basquete olímpico em 80 foi inferior ao que foi em 84, né? Porque não foram todos os países que boicotaram depois de 84, eu digo assim, das forças do basquete, né? Então, não vi diferenças entre a estrutura da Olimpíada em geral e da parte dos jogos, um pouco só na parte técnica. Mas grande estrutura em termos do país, né? Da liberdade dos Estados Unidos e a liberdade de Rússia, né? Então, na Rússia, em Moscou, a gente pouco saía da vila, pouquíssimo. Saía acho que uma vez só, era só vila, jogo, vila. Em Los Angeles você tinha total liberdade para andar na cidade. Então isso foi um diferencial grande. Eu me lembro bem, conta essa história às vezes, que lá na Rússia os caras moldaram o país para Moscou, né? Moldou a cidade para a Olimpíada. E a gente tinha, por exemplo, o nosso percurso de vila para o nosso ginásio de basquete demorava 30, 35, 40 minutos, né? Para a gente chegar no ginásio. E teve um dia que a gente estava muito atrasado para o jogo. E explicamos para a organização lá, o responsável, e fizeram esse trajeto em 20 minutos. Então, nos 40 minutos, a gente passava pelos lugares bonitos de Moscou, arrumados para o turista. E nesses 20 minutos de trajeto, mais rápido, nós passamos por uma Moscou mais feia, assim, mais, não vou dizer favela, mas um lugar bem mais humilde, sujo e tal. E isso eles não deixaram o turista e o pessoal que estava de fora ver. Isso não aconteceu nos anos 84, claro que não. Um país totalmente aberto, os Estados Unidos, a gente tinha total liberdade de andar na rua, de sair da vila. Uma outra diferença também grande é que na vila de Moscou era toda única, todo mundo no mesmo lugar, e a de Los Angeles eram duas vilas olímpicas, né? Era na Universidade de UCLA e a outra no USC. Então a gente dizia assim, os times, e depois percebeu-se depois, né? Os times top e os capitalistas importantes ficaram na USC e o terceiro mundo ficou na UCLA, que era um lugar sensacional, um bairro sensacional, tudo, mas era país do terceiro mundo e países que foram à Olimpíada de Moscou, né? Então parece que o comitê organizador dos Estados Unidos fez essa divisão um pouquinho, mas para nós atletas não fez diferença nenhuma. A UCLA, lugar sensacional, num bairro sensacional, a gente curtiu demais. Legal, essa era uma curiosidade que eu tinha desses contrastes aí, principalmente nessa época, né, de 80, 84, ali da plena Guerra Fria, né, digamos assim. E aí vem uma pergunta de um amigo meu, o Luiz André Piccone, ele me fez essa pergunta aqui via Instagram. O que acontecia com a seleção brasileira que ia bem nos mundiais? Você acabou de citar o bronze de 78, depois de 86, eu sei que você não estava, mas o time foi quarto lugar, quer dizer, conseguia bons resultados, né? Chegava ali entre finalistas, e a gente sabe que aquela seleção era fantástica, era um time que tinha potencial para estar sempre brigando por medalhas, ainda mais, como você falou, em 80, sem presença dos Estados Unidos, que mesmo com seleção de universitário,
era uma seleção muito forte, né, e tal. E em 84, sem a presença das principais, da União Soviética. Então, o que acontecia na Olimpíada, né? E até ele me fez uma pergunta até ainda mais específica. Por que a Austrália era o calcanhar de Aquiles de vocês, né, nas Olimpíadas? Né? Enfim, a pergunta foi dele ali. Bom, vamos lá por partes. Primeiro, da Austrália ser calcanhar de Aquiles sempre foi, não só a Olimpíada e Mundial. A gente sempre tem jogos dificílimos contra a Austrália e não é demérito para ninguém. A Austrália tem um programa de basquete já há muitos anos, fortíssimo, e o nosso jogo com ele sempre dava jogo duro, porque o jogo se equivalia em termos de estratégia de jogo. Então, vitórias e derrotas, pelo menos dentro da minha história na seleção brasileira. E resultados de Olimpíada, eu diria assim que a minha geração, e vamos dizer, começando da Olimpíada de 80 até a minha última, que foi em 92, nós estivemos sempre brigando assim para ficar... Não fomos medalhistas em nenhuma delas, mas sempre brigando muito. Então, dessas 4 Olimpíadas que eu fui, nós somos 3 vezes 5º lugar. E o 5º lugar é aquela posição que você perde um jogo de quartas de final que te levaria para a disputa de semifinal, e daí na semifinal você tem 2 chances de medalha. Ou prata e ouro, ou então a disputa de bronze. Então o Brasil, na minha geração, sempre esteve muito próximo de ganhar, de estar entre os 4. No Mundial de 86, como você citou, esteve no 4º lugar. Então, eu acho que é uma geração assim, vitoriosa nesse sentido, mesmo não tendo medalha. E eu vou lembrar aqui, fora a Olimpíada de Los Angeles, que a gente não se classificou para as quartas, ficamos em 9º lugar, foi ruim. A gente estava cotadíssimo para chegar numa medalha, mas foi um desastre. A preparação final, nossa estada na Vila. As outras foram assim, jogos dificílimos, né? Perdemos a Iugoslávia de 1 ponto na Olimpíada de 80, que nos colocaria na semifinal. A Iugoslávia foi medalha de ouro. Em 88, perdemos também num jogo de quartas de final duríssimo, que nos colocaria na semifinal. As 3 vezes a gente foi derrotado nas quartas finais em jogos duríssimos, jogos decididos assim no basquete mesmo, que a gente fala, né, nos detalhes. E depois a gente, quando tem uma derrota, e Olimpíada e Vila Olímpica e Vila Pan-Americana, é muito fácil você sair fora do seu foco principal, né? Porque tem muita gente que vai apenas para participar e perde um jogo ou perde uma classificação e cai na vida, cai na bagunça. E quando você perde as quartas de final, a gente tem que se remontar no sentido de projetar que um 5º lugar numa Olimpíada é muito melhor que um 8º lugar. E você tem 2 jogos para fazer ainda. E o nosso time, todas essas vezes, a gente conseguiu se concentrar nesse sentido de absorver a derrota de umas quartas de final e ir para uma disputa de 5º lugar, primeiro uma semifinal de 5º lugar, depois a disputa de 5º e 6º, e a gente conseguiu vencer. Então eu acho que a gente, apesar de não ter tido medalha, a gente teve grandes resultados em Olimpíada. É difícil você se manter durante muito tempo, como a gente se manteve, entre os 5 melhores do mundo, como essa geração se manteve. Então, de novo, apesar de não ter tido medalha, foi uma geração vitoriosa. Claro, não, acho que nem o próprio Luiz André, né, que quis colocar em xeque né, o de você. Ele queria só entender. Até porque eu lembro, assim, a primeira Olimpíada que eu realmente acompanhei, eu sou de 75, 84 ainda tinha, mas sou de final de 75, então 84 eu tinha 8 anos. Eu lembro de algumas coisas. 88 eu já virava a madrugada vendo os jogos de Seul e tal. E eu lembro, você pode me corrigir até se eu estiver errado, isso eu não pesquisei, porque às vezes eu confio demais na minha memória e acabo me dando mal. Vocês tinham perdido para os Estados Unidos, né? E se tivessem vencido a Espanha, sairiam em 2º lugar, e se eu não me engano, cruzariam com Porto Rico nas quartas de final, se eu não me engano. Eu não sei se era exatamente. Eu não sei se Porto Rico ou Austrália. Austrália, exatamente. Mas aí vocês acabam perdendo para a Espanha, um jogo até que o Oscar faz 55 pontos, né? É isso. E aí acabam pegando a União Soviética, né? A Rússia nas quartas de final, dominam o jogo e perdem no finalzinho, né? Esse jogo também é um jogo que a gente se lamenta até hoje, né? Quando a gente se encontra, a gente lembra desse jogo. A gente teve a bola no ataque perdendo de 2 pontos. Para empatar ou para passar à frente, erramos com o arremesso do Oscar e a União Soviética veio para o ataque, fez a cesta, o jogo acabou. Mas voltando um pouquinho, o jogo da Espanha, talvez a gente tenha
subestimado um pouco o time da Espanha, porque a gente tinha feito um jogo contra a Espanha 10 dias antes, ou 2 semanas antes, num torneio na China, a mesma equipe da Espanha, a mesma equipe do Brasil. Ganhamos ganhamos assim, bem, dominando o jogo, e fomos para jogar esse jogo com a Espanha, carregando um pouco do que tinha sido a preparação 2 semanas antes no jogo contra eles. E talvez aquilo tenha pesado um pouco. Mas uma derrota normal, né? Uma derrota fora esse lado, uma derrota normal. Uma grande equipe nos colocou frente à Rússia. Não sei se fosse a Austrália ou Porto Rico, a gente teria sucesso, não dá para dizer. Mas esse jogo contra a Rússia, e a Rússia fez o que fez depois na sequência da Olimpíada, né, depois de passar pela gente. Então, realmente, um jogo que a gente sente demais, esse jogo contra a Rússia, é um jogo que dá sofrimento de assistir. Só para ilustrar para o pessoal que às vezes está acompanhando, a União Soviética depois vence os Estados Unidos na semifinal e aí conquista a medalha de ouro na final contra a Iugoslávia em 88, só para situar, né, o pessoal historicamente. Um timaço da Rússia, né? E o jogo com os Estados Unidos não era esperado, o favorito total dos Estados Unidos, e eles, nossa, fizeram um jogo sensacional, a bola não parava na mão do jogador, a gente foi assistir esse jogo. E os Estados Unidos queria fazer pressão e não dava tempo. A hora que via, a bola estava no meio da quadra. A hora que via, os russos fazendo bandeja, controlando o jogo. O time da Rússia era sensacional, um timaço. Inclusive, se por acaso você quiser esse jogo também, eu sei que você não jogou, esse jogo eu tenho. Não, esse jogo eu joguei, esse eu joguei. Eu que te falei que eu não joguei. Eu falo a semifinal União Soviética. Tá, sim, esse jogo eu joguei. Por acaso você quiser. Eu quero assistir, porque putz, é um jogo sensacional. Esse aí, a gente foi lá e por dentro torcendo muito pela Rússia, né? Porque depois você perde para um time, você fala assim, agora vamos torcer para ele, porque se ele ganhar, a gente fala assim, perdemos do campeão, né? E foi o que acabou acontecendo. E os Estados Unidos tem todo aquele negócio meio arrogante, né? O americano, né? De ser. Então a torcida nesse jogo todo, até alguns torcendo veladamente, mas na torcida toda ali, os jogadores do Brasil, todos torcendo para a Rússia. Foi o começo ali, né, do fim da era dos universitários, né? Perderam a Olimpíada, depois perdem o Mundial de 90 e 92 vem com o Dream Team lá, que a gente vai chegar. A gente vai chegar lá. E aí eu queria falar contigo agora um pouquinho também, lógico, da maior vitória, apesar de todas essas campanhas sensacionais que vocês fizeram, enfim. Eu vou pular o Mundial de 86 um pouquinho, se você quiser falar um pouquinho, né, do que houve, você não pôde estar no Mundial, mas foi uma campanha do Brasil sensacional ali, né, e depois só perdendo na semifinal para os Estados Unidos, a disputa de terceiro lugar para a Iugoslávia, ficando em quarto lugar, imortalizadas as transmissões aqui na voz do Luciano do Vale, na Bandeirante, né, eu parava para assistir sempre, mas a gente chega a 87 ali, o Pan-Americano. Como é que estava o espírito do time para aquela final? Quer dizer, lógico que você como atleta, eu fui atleta não profissional, mas infantil, e a gente brinca que a gente não se diverte perdendo, ninguém se diverte perdendo. Você entra para dar o seu melhor, claro que vai ter dia que você vai ganhar, tem dia que você vai perder, mas ali na hora você não vai se divertir perdendo, você não vai entrar para perder. Enfim, então, como é que vocês chegam àquela final? Aquele time tinha David Robinson, né? Pivô que depois estava lá na... Aliás, o David Robinson estava na Olimpíada de 88 também, né? Tava em 92, estava grandes jogos com a gente. Jogamos com ele em 85 também, ele tem contra o Brasil, ele não se dá muito bem, não. Pois isso que eu ia falar, eu vou contar dele. Só em 92, né? Mas também o 92 a ajuda dos outros 10 amigos dele, né? Pesaram um pouquinho. Mas, escolheu os amiguinhos certos. Respondendo a sua pergunta, vamos lá. Primeiro, sobre 86, foi um super título do Brasil, quarta colocação, num campeonato fortíssimo, né? E o Brasil começou ali com o Ari Vidal desenhar o que seria o ano seguinte, né? Que é essa geração. Eu fiquei afastado da seleção em 85 e 86. Depois da Olimpíada de 84, a geração anterior à minha saiu da seleção, né? Marquinhos, Adilson, esse pessoal mais carioquinha e tal. E o técnico era um outro técnico, era o Renato Brito Cunha. Eu, nessa época, eu estava disputando vaga
buscando espaço para ir para a Olimpíada de 84. E eu sempre fui capitão do Monte Libro, né, assim, rapidamente falando. Sempre fui um cara que gostava de falar muito, e representante, capitão do time e tal. E daí na seleção eles me chamaram, me convidaram, os jogadores, para ser o representante do time, junto à direção da CBB, para conversar, pleitear algumas coisas para o time, né, melhorias para a equipe. E eu aceitei, que falei, eu pensei na época assim, fazendo parte dessa comissão, talvez eu consiga também um lugar no time, né, para jogar. E daí fui nessa comissão e discuti algumas vezes, discutimos, né, eu e mais 3 da comissão, algumas vezes com a direção da CBB, através do seu presidente e tal. E talvez isso não foi muito bem aceito na época, e depois que acabou a Olimpíada, com a limpa da seleção, eu, um jogador, apesar de jovem, eu nunca fui um jogador assim, o principal jogador do time. Eu sempre fui um jogador de composição da equipe, um jogador carregador de piano, como a gente costumava falar na época. Então, na renovação do time, eu fiquei de fora, 85, 86, quando o Vidal voltou à seleção, eu fiquei de fora. Ó, a Marta entrou, daqui a pouco a gente vai pegar no pé dela, tá? Tá vendo? Espera aí, Marta. Mas daí 85 e 86 eu fiquei fora, não fui chamado. Claro que oficialmente não por conta de ter participado daquela comissão, né? Essa oficialmente eu sabia porque era. E o Arividal dizia que tinha outros jogadores na minha posição e que eu não tinha arremesso, que realmente eu não tinha arremesso. Eu passei a treinar muito nesses 2 anos e voltei na seleção no final de 86, uma excursão para os Estados Unidos, o Brasil já com moral pelo quarto colocação no Mundial da Espanha. E daí eu entrando no ano de 87, né? O Pan-Americano, a preparação, a gente fez um Sul-Americano sem o pessoal da Europa, que foi legal para fortalecer a equipe. E daí treinamos muito para esse Pan-Americano, mas com a ideia de disputar a medalha de prata. A medalha de prata ser o principal objetivo da conquista, porque os Estados Unidos não vai perder em casa, jogando em Indianápolis com seus principais jogadores universitários. Então a preparação foi muito forte, mas com esse objetivo. Treinamos muito bem no Brasil, fomos para os Estados Unidos antes, fizemos uma preparação em Houston. O Rolando jogava na Universidade de Houston e conseguiu lá com seus técnicos, com 2 semanas treinando lá, fazendo amistosos fortes por lá. A gente tinha o nosso preparador físico, que era o Valdir Barbante, que nos preparou muito bem, então o time estava assim, usando termos de hoje, estava voando mesmo, jogando muito bem, correndo muito. E entramos no Pan-Americano, crescendo na competição, apesar de derrotas. Classificamos em 3º lugar no nosso grupo, classificavam-se 4, classificamos em 3º, o que foi bom no final, porque você não cruzaria com os Estados Unidos antes de uma final, que foi o que acabou acontecendo. Quando chegamos na final, vencendo a semifinal do México, a gente falou, objetivo conquistado, né? Já conseguimos a medalha de prata, muito legal, vamos aqui curtir o nosso final de Jogos Pan-Americanos. Só que os organizadores colocaram o jogo final do Pan-Americano na final do basquete masculino. Em teoria, é um esporte que os Estados Unidos não vai perder, vamos encerrar o Pan-Americano com a bandeira americana subindo e o hino americano tocando. Então foi entre a semifinal e a final foi um espaço mais longo, assim, sabe, 3, 4 dias, que não é muito comum numa competição de tiro curto, né? Então a gente começou a ficar muito ansioso para essa final e ansiedade, assim, com medo de passar vergonha, né? Para o mundo inteiro assistindo, medo de passar vergonha. E daí chegou no jogo e quando começou o jogo a gente falou, esquece isso, não vamos passar vergonha, vamos nos divertir, a gente está aqui, a gente vai jogar de igual para igual, eles têm 2 braços e 2 pernas igual a gente, vamos jogar. E começou o jogo nesse jeito. Mas quando começou o jogo, começou assim, 14-1, 15-2, sabe, uma coisa assim, e daí nós caímos na real de novo. Então, e daí o jogo foi daquele jeito, um jogo de 20 pontos, 20 pontos que é o jogo que a gente fala assim, vai a 20, vem a 16, vai a 20 de novo, 22, acabou 14 no primeiro tempo, e voltou a 20 no começo do segundo tempo. Então, aí deu um estalo e a gente conseguiu vencer, virar o jogo e vencer de maneira soberba dentro lá dos Estados Unidos. Foi sensacional. A Marta está falando aqui, o Brasil colocou os Estados Unidos no chinelo. Demorou um pouco, viu, Marta? Demorou pelo menos uns 30 minutos dentro daquele jogo para colocar no chinelo. Um beijo para a Marta, amigona, e falou na live ontem, né? Vamos lembrar, falou na live da Roseli ontem, que eu era, como que ela falou, Guga?
Perna de pau? Perna de pau, perna de pau. Nosso próximo campeonato Master, que a gente vai, agora Marta, nós vamos jogar 1 contra 1. Eu vou fazer questão de pegar minha perna de pau e acertar na canela dela, entendeu? Aliás, foi muito legal ontem a live com a Roseli. Foi bem legal, assim, a gente bateu um papo bem interessante, assim, falando sobre vários assuntos, além do basquete também. Ela lembrando que ela estava lá nesse Pan-Americano, né? Isso, né? O Brasil foi medalha de prata na preliminar, prata, né? Perderam dos Estados Unidos na preliminar do nosso jogo. E legal demais, Marta. Beijão. Aliás, aproveitar a audiência da Marta. Marta, se você puder, me dá a honra também de fazer uma live com você em breve, se eu puder te perturbar por uma horinha, adoraria, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E eu vou mandar um monte de pergunta para ela, tá? Isso, boa. Desculpa, Cadu, mas é que a gente tem que aproveitar aqui a audiência qualificada aqui para fazer isso. E aí, essa mudança aí é uma dúvida minha, né, que eu tenho. Assim, muita gente fala até hoje que o Brasil... Vou pensar, obrigado, já está melhor. Já tá, melhorou bem. Tá certo. Muita gente que vê e que entende pouco do esporte basquete, porque assim, o Brasil tem isso, né? Torce para quem está vencendo. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho lá, do basquete, tanto masculino como feminino, talvez está um pouco mais em baixa hoje, por não estar conseguindo os mesmos resultados. Enfim, daqui a pouco você vai dar suas opiniões sobre isso. Mas muita gente que não entende, não acompanha o basquete, só acompanha em Pan-Americano, Olimpíada ou Mundial, tem essa impressão, e eu às vezes converso com as pessoas sobre isso, as pessoas falam, não, o Brasil ganhou aquele jogo dos Estados Unidos porque a bola do Oscar e do Marcel começou a cair. E se resume a isso. O Brasil, sabe, foi kamikaze, bola de 3 pontos caindo, e foi isso. E a gente sabe que não foi bem isso, né? Então, queria que você desse um panorama, né, disso aí. Eu diria, Gu, que não foi só isso, né? Esse é um pensamento mais simplista possível, né? A gente fez nesse jogo, deixa eu ver, acho que 15 bolas dos 3. Eu tenho até estatística, mas não vou me lembrar agora. Mas 15 bolas dos 3 são 45 pontos. Vamos dizer que tenha sido 20. São 60 pontos de bola de 3. A gente fez 120 no jogo. Né? Nós pegamos mais rebotes que o adversário, nós temos mais assistência. Então não foi só isso, e não foi numa bola, que eu gosto de falar assim, não foi numa bola de 3 do Oscar ou do Marcel, fortuita, assim, foi no último segundo que jogou de costa e caiu. De jeito nenhum. Nós passamos à frente de um time favorito jogando em casa, com 16 mil pessoas, faltando 11 minutos para acabar o jogo. Nós sustentamos esse jogo durante 11 minutos ainda na frente, dominando o jogo, com os caras fazendo pressão, os caras jogando no volume, né? Então, com certeza, a minha esposa tá me trazendo a estatística, eu vou te falar a estatística aqui. nós chutamos... deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó. Eu tenho um quadro aqui, estatística daquele jogo do PAN. Nós chutamos 25 bolas dos 3, acertamos 10, fizemos 30 pontos de bolas dos 3. E fizemos 120 no jogo, quer dizer, 90 foram de outras coisas. Então, falar que foi só bola de 3 é muito simplista, entendeu? Os Estados Unidos meteu 2. Claro que nós metemos mais, chutamos mais, mas sabe, mais volume nosso. Então, é simplista. Então, eu acredito que o Brasil dominou o jogo, não só nessas bolas de 3, mas na parte psicológica também. Então, foi uma vitória sensacional. E aproveito, já que veio a estatística, mostra também a medalha, né? A medalha que está sempre comigo aqui, essa medalha tem um peso grande. Eu gosto de falar assim que existem 3 momentos quando a gente ganha um campeonato, né? O primeiro momento é quando termina o jogo, terminou, o placar zerou e você ganhou a festa dentro da quadra. Um outro momento é quando você recebe a medalha vem no seu pescoço. E um terceiro momento que eu acho também muito importante é quando você volta para o vestiário e daí dentro do vestiário está só aquele grupo que fez parte da preparação naqueles 3, 4 meses de treinamento. São os jogadores, a comissão técnica, o diretor, que você olha um para a cara do outro, chora, ri, fala assim, puxa, conseguiu. Você não está com torcida, você não está na emoção de terminar o jogo. Então, são esses 3 momentos assim que eu guardo muito. E esse do Pan-Americano, a volta para o vestiário nossa, foi uma coisa sensacional que
E eu começo a falar assim, parece que aconteceu a semana passada, já tem mais de 30 anos aí, 33 anos esse ano completando que aconteceu o negócio. É um negócio que foi tão vivo pra gente, né, que a gente sente assim na flor da pele. Não, imagino. E, enfim, exatamente por isso que eu sei que tem muita gente que faz esse comentário do meu lado aqui vendo no meu Instagram, então por isso que eu quis te dar essa oportunidade de... Porque eu falo, não acreditam, entendeu? Guga, muita gente fala comigo também, às vezes até pessoas ligadas ao basquete, que até as pessoas ligadas ao basquete é mais difícil de entender esse questionamento, porque a gente sabe que o basquete é um esporte bem complexo, né? Mas eu recebo várias assim, mensagens, o pessoal que cruza comigo, pô, vocês ganharam de sorte aquele campeonato americano. Foi mais ou menos assim, a gente teve sorte também, mas tivemos mais coisa, entendeu? Mas a sorte acompanha, né? A sorte acompanha os campeões, né? Não tem jeito, né? É verdade. É isso. E, bom, aí a gente chega, eu queria pegar, antes da gente começar a entrar em outras perguntas do pessoal, queria que a gente falasse um pouquinho da Olimpíada de 92, porque é um marco histórico, e vocês tiveram a oportunidade de jogar contra esse time. Inclusive, esse jogo eu esqueci de mandar na lista para você, né? Eu tenho Brasil e Estados Unidos também de 92, esqueci legal, desse legal. jogo. Então, como é que era, assim? Primeiro, eu queria que você falasse como é que foi a expectativa. Quando você soube que o Dream Team foi convocado, foram convocados aqueles jogadores, quer dizer, na verdade, faltou só o Isaiah Thomas, né, acho que dos principais, aí, mas não vamos entrar nesse mérito do porquê que ele não foi, né? A gente tem uma ideia bem clara de porquê que não aconteceu, mas, enfim, pagou pelos bad boys lá de Detroit. Né? Pagou. Então eu queria saber esse do Dream Team em algumas partes. Primeiro, quando você soube que você viu a convocação dos Estados Unidos, você falou, caraca, eu posso jogar contra esses caras, ou vou jogar contra esses caras. Aí eu já não lembro se os grupos já tinham sido sorteados, se o Brasil já estava no grupo dos Estados Unidos quando foi convocado, mas essa expectativa de, nossa, eu vou enfrentar esses caras. Expectativa grande, e foi anterior à Olimpíada, né? Naquela Olimpíada, a gente tinha que passar por um pré-olímpico. O pré-olímpico que os Estados Unidos também tinha que passar. O pré-olímpico foi em Portland, nos Estados Unidos, em 92 mesmo. A gente, como equipe forte, né, considerada forte, né, dentro do basquete mundial, íamos jogar o pré-olímpico para classificar para a Olimpíada, mas a nossa ideia principal era fazer a final com os Estados Unidos, do pré-olímpico. Então era a primeira, não se pensava em Olimpíada, era jogar contra o Dream Team logo lá em Portland, lá na casa deles. E a expectativa foi só crescendo, desde a gente não tinha visão dos caras, só via por ESPN, essas coisas, os programas. A primeira visão, quando eles entraram no ginásio, no desfile de abertura do pré-olímpico, a primeira impressão que eu tive, pessoal, era de ser um time assim muito grande, de altura e de força física. Eu estava acostumado a ver os caras só na televisão, né? Tinha jogado com alguns, com o Michael Jordan anos antes, né? Mas era totalmente diferente. Então a altura do Larry Bird me impressionou, o tamanho do Magic Johnson me impressionou. E daí começamos a jogar o pré-olímpico pensando somente em jogar a final com eles. E a gente sempre foi, nessa geração, nossos líderes, Oscar e Marcel, e eles diziam assim, nós viemos aqui para jogar, para classificar o time para a Olimpíada e vamos jogar com eles na final. Até então, nós não vamos paparicar os caras, não vamos ser tietes dos caras, não vamos sair do nosso foco, mais ou menos assim. E a gente viu os outros times, mesário, árbitro, tirar foto com os caras. O cara só faltava levar a máquina fotográfica dentro do calção do jogo. E nós ficamos assim, totalmente alheios, sabe? Ficamos longe, assim, querendo chegar perto, mas ficamos longe. E daí tivemos um desastre na semifinal, perdemos para a Venezuela. Se a gente jogar 10 vezes com eles, vamos ganhar 9,5. Perdemos esse jogo. E perdemos a chance de jogar a final contra eles. E daí fomos disputar terceiro e quarto, só classificavam 3 para a Olimpíada, classificamos para a Olimpíada. E os grupos saíram só depois disso. Então nós ficamos um tempo na expectativa de não jogar com eles. Depois os grupos saíram, estamos no grupo dos Estados Unidos. Vamos jogar com eles, vai ser a nossa 4ª partida lá em Barcelona. Aí, só que agora, Marcel e Oscar, sinto muito. Agora nós seremos tietes, entendeu? Porque a gente vai jogar com os caras que são os caras do basquete mundial, né? Mas também tem uma coisa aqui na Olimpíada, até pelo nosso time ser time
que tinha pretensões de medalha, a nossa preocupação, a nossa preparação principal durante esse campeonato, durante a preparação para a Olimpíada, não foi para jogar com esse time. Foi de jogar forte com os outros times e se classificar para buscar medalha. Nosso primeiro jogo era contra a Croácia, time também cotadíssimo para disputar medalha. E chegou a medalha de prata depois. Então, nossa preparação foi assim, jogo a jogo, sem pensar nos Estados Unidos. Então, quando chegou nos Estados Unidos, e jogo na Olimpíada é jogo diário, a gente estava... A expectativa foi só do dia mesmo, entendeu? Só de chegar no jogo e entrar no jogo. E foi um jogo dos mais tranquilos na Olimpíada, porque eles estavam jogando muito fácil, né? Fora Charles Barkley naquele dia, ele fez 30 pontos nesse jogo. Todos os outros estavam jogando bem light, bem soft. A gente costumava dizer que eles nem amarraram o tênis para jogar, né? Modo de dizer. Porque foi um jogo mais tranquilo para a gente jogar contra eles, que estavam jogando, marcando mais ou menos, do que jogar contra a Croácia, do que jogar contra a Alemanha, entendeu? Então foi assim, foi um jogo bem de curtição mesmo. A gente curtiu, a gente se divertiu e cada um teve o seu momento sensacional no jogo de participação, sendo marcado pelo Michael Jordan, tentando dar um toco no Pippen, por exemplo. Então foram lances assim de participação bacana demais. Eu era armador do time, né? Eu, Guerrinha e Mauri, armadores do time. E a grande frustração é que nesse jogo não jogaram os dois principais armadores dele. Magic Johnson, né? Que eu vim jogar só mais pra frente depois aqui no Brasil, contra ele, no time dos caras, contra o time do Magic. E o John Stockton também não jogou nessa partida. Então nós não jogamos contra os dois armadores. E no final do jogo, eu tenho uma participação inicial no início do jogo, de eu ter trocado algumas coisas com o Michael Jordan, que eu era número 9, ele também número 9, né? Eu dei uma camiseta para ele me deu um boné dos Estados Unidos, que eu guardo até hoje, esse boné. É uma medalha para mim, um amuleto. E no final do jogo, na hora de cumprimentar, que os dois times se cruzam, o Magic Johnson me fez um elogio. Elogiou meus passes no jogo. E aí eu cruzei com ele assim, e ele falou... bons passes, deu bons passes no jogo. Aí eu passei e falei, peraí, o Magic Johnson fez um elogio. O Magic Johnson, voltei e falei, todo tímido, né? Magic, valeu, obrigado, sabe? Tipo assim, todo tímido, né? Porque, cara, pelo amor de Deus, né? Elogio do Magic Johnson ali, curti meus 30 segundos de fama ali naquele momento. Então esse jogo foi uma curtição, foi um prazer enorme que eu carrego para mim até hoje das maiores emoções da minha carreira. Imagino. Você falou do Charles Barkley, que foi o único que não jogou sério, né? Charles Barkley contra Angola, né? Já dá uma cotovelada no angolano, né? Acho que no primeiro jogo, né? Foi Estados Unidos e Angola. É o primeiro jogo, estreia dos Estados Unidos. Ele já dá uma cotovelada no cara e já mostra, olha aqui, se tem alguém brincando, eu não tô, né? E eu vi um programa dessa seleção americana, dos jogadores americanos, falando desse time de 92, do Dream Team, e eles falam da preocupação da imagem que o time poderia passar por conta dessa cotovelada do Barkley, né? Então o time, meu amigão aí, meu pivôzão, Israel Andrade, também entrou aí, Israelzão. Abraço, Israel. Então a preocupação deles da imagem que o time podia passar por conta dessa atitude do Barkley, né? Mas depois a imagem que eles passaram e que permanece até hoje foi daquele time sensacional, time top, maior de todos. Não, sem dúvida. Né? O Barkley, inclusive, eu li uma entrevista dele depois, perguntaram ele por que ele jogava com tanta intensidade todos os jogos, ele dá uma explicação, ele fala que ele foi cotado para a Olimpíada de 84, né, mas acabou sendo cortado ali na reta final, e aí ele ficou com aquela frustração de não jogar a Olimpíada, e falou, não, aqui eu vou jogar sério, porque... Vou aproveitar, né? Tanto é que depois ele volta em 96, né, do Dream Team 2, do Dream Team 3, né? E 2 foi no Mundial de 94. 2 Mundial 94, enfim, não tem Dream Team, outro Dream Team, né? Eu gosto de falar que só tem aquele original, e o resto é tudo genérico. Eu nem chamo de time dos sonhos, não. Exatamente, é minha opinião também. Cara, vamos falar um pouquinho agora dos dias atuais. Você me falou aí, que também é bom para você vender seu peixe aí um pouquinho, né? Você falou que eu moro em Orlando, para quem não sabe, né? Você falou que traz gente aqui para parceria com o Orlando Magic. Explica um pouquinho disso aí e depois a gente vai entrar aí um pouquinho no finalzinho do que você acha do basquete hoje em dia, o que pode ser feito, por exemplo, com a Alessandra e com a Roseli ontem, elas duas têm a mesma opinião de aproveitar melhor
os ex-atletas em gestão, enfim, eu queria que você vendesse seu peixe e também falasse um pouquinho sobre o momento atual aí do basquete no Brasil. Tá, eu comecei a trabalhar com turismo muito acidentalmente, né? Eu jogava no Sírio, em São Paulo na época, e aí o time era só de molecada, eu só de mais velho, o time nos classificou para as finais, eu ficar 2, 3 meses sem jogar, ia ter seleção depois para frente, não classificou para o brasileiro, aí eu pedi para uma amiga se eu podia ficar na agência dela só para passar meu tempo, sem salário, sem nada, acabei me apaixonando pelo turismo, comecei a trabalhar com ela depois, passou um tempo e eu montei uma agência minha, né? E eu tive, quando eu tinha 16 anos, tinha uma frustração de quase ter ido para os Estados Unidos fazer high school. Sempre gostei muito do esporte americano e do basquete em particular. E daí, quando eu montei a minha agência, eu fui buscar alguma coisa que juntasse o turismo com o basquete. E daí fiz uma associação, uma parceria com o Orlando Magic, de levar crianças de 10 a 18 anos para fazer clínicas de basquete no Orlando Magic, né? E faço isso desde 95, meu primeiro grupo foi em 95, já estou quase levando a segunda geração já de molecada para lá, e sempre no verão americano, levo grupos para assistir jogos da NBA, levo grupos para assistir campeonatos mundiais, agora desde o ano passado estou fazendo grupos de Master, né? Já que eu jogo Master aqui, eu e Israel, juntamente com o Israel, meu eterno pivô, a gente faz grupos, eu faço grupos de Master para ir jogar nos Estados Unidos, para fazer amistosos com equipes americanas e criar aquele Brasil e Estados Unidos. E devo fazer um agora, passando essa pandemia, devo ter um agora no começo do ano, em janeiro. Então eu faço, minha agência atende normal de turismo, qualquer coisa de viagem e pacotes, mas tem esse lado específico do basquete, com clínicas, com campeonatos, já fiz grupos do campeonato mundial, etc. Então é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de acompanhar os grupos para estar junto. E daí, principalmente com a criançada, com esses campos Orlando Magic, é muito legal, porque eu também passo a minha experiência de ex-jogador de basquete, apesar da molecada não conhecer, né, aquilo que você fala do passado, a gente não tem muito o passado, mas eu fico 14, 15 dias com os meninos nos Estados Unidos e 24 horas de assunto de basquete, né? Então é um negócio muito legal que engrandece também a molecada. Muito legal. O turismo é apaixonante. Eu também trabalho com turismo, né? A gente já conversou sobre isso. Também sou guia Disney. Nasci no mesmo dia de Walt Disney, né? Tem toda essa ligação cósmica. Agora estamos aqui esperando, né? Os parques estão reabrindo aos pouquinhos. Daqui a pouco estamos aí de volta. Quando vier, por favor, avisa. Claro que sim. Vamos marcar um almoço, um jantar, alguma coisa, para a gente se conhecer aí. E a situação do basquete hoje, aí você pode... Fica a seu critério, se você quiser falar do basquete geral, do masculino e do feminino, enfim. Como é que você vê a situação do basquete hoje? E, assim, quais são as suas ideias? O que você pensa para a gente melhorar isso de novo? Né? Acho que principalmente o feminino. O basquete masculino ainda conseguiu jogar a Olimpíada, teve perto de medalha em 2012? 2012. Londres. Em 2012. Eu tenho que parar para pensar, às vezes, é tanta data. Mas, enfim, o que você tem aí eu acho que tanto o masculino como o feminino, o basquete brasileiro, no geral, está num período de renascimento. Talvez o masculino tenha renascido um pouco antes por conta de ter mais jogadores qualificados do que o feminino. Tá? Mas acho que o movimento é igual. Estamos os dois, masculino e feminino, está em crescimento. Eu acho muito válido isso que as meninas falaram ontem, de tentar absorver ex-jogadores para a função de gestor ou de dar experimento para os jogadores mais jovens. Eu acho que isso é super importante. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente só vai poder sair dessa fase de renascimento para um crescimento efetivo se a gente aumentar o número de praticantes. Tá? Nós temos que massificar o esporte, massificar o basquete. Não adianta a gente ficar só no estado de São Paulo, um pouquinho no Rio, um pouquinho ali em Minas, a gente tem que abrir um pouco mais. É claro que a gente só vai conseguir abrir um pouco mais a partir desses centros que a gente já tem. Né? Não adianta falar assim, vamos fazer um basquete no Amazonas e deixa de fazer em São Paulo. São Paulo vai continuar fazendo sempre, masculino e feminino. Mas para a gente conseguir aumentar o número de praticantes, nós precisamos aumentar os locais de prática de esporte.
e são poucos hoje no Brasil, poucos hoje em São Paulo. A gente se limita, até por conta de como é o esporte no Brasil, se limita a poucos clubes. Então o funil é muito pequeno, né? Então a gente precisava levar isso, tentar levar isso para escolas, capacitar professores, e talvez aí entre um pouco esse de ex-atletas, para formar novos atletas. Porque é muito legal a criança ver na televisão um jogo da seleção, um jogo passado, um jogo atual, da Olimpíada, da próxima Olimpíada, classificação para a Olimpíada de Tóquio do ano que vem. Fala assim, pô, esse esporte é muito legal. Eu gosto de ver o que o Leandrinho faz na quadra. Eu gosto de ver o que a Hortência fez, o que a Paula fez, o que o Oscar fez. Eu queria fazer. Daí vai no dia seguinte, pai, eu quero jogar basquete. Filho, a gente não tem lugar para jogar basquete. Você só vai na escola. Na escola não tem. Naquele clube você não pode entrar. Entendeu? Então a gente bloqueia. Então quantos talentos a gente está perdendo nesse sentido? Então a gente precisa aumentar o número de praticantes, aumentar o número de locais de prática de esporte e principalmente capacitar professores para, quando essas crianças chegarem interessadas no basquete, eles possam ter um ganho, porque senão também não vai sair do lugar. Aí vai desistir do basquete em 3, 4 treinos, ele desiste do basquete. Precisa ter um negócio que seja crescente para ele também. Claro, não, sem dúvida. Eu costumo dizer, né, brincar aqui na roda de amigos jornalistas, o Brasil se investisse sério, e aí não falo só do basquete, mas no esporte, na massificação dos esportes, como é feito em outros países, o Brasil era para ser potência olímpica, e talento a gente tem de sobra, que era para o Brasil estar entre os 5, 10 primeiros colocados em cada Olimpíada. Isso se a gente imaginar os talentos que aparecem, né? Sempre as nossas gerações vivem de talentos, assim, dois ali, passa alguns anos, aparecem mais dois aleatórios, não? Agora imagina quantos talentos nesse Brasilzão a gente não descobriu. Um cara que era bom no remo, que estava lá em Roraima, de repente. Um cara que era bom, sei lá, em vários esportes, em esgrima, no basquete, que nasceu no meio do Tocantins. A gente não descobre isso aí, a gente não consegue, e passa, nem a pessoa fica sabendo que poderia ser um atleta de nível e o nosso esporte não cresce, entendeu? A gente teria que tirar uma seleção, e o modelo é sempre os Estados Unidos, eu sou um apaixonado pelo modelo americano, eles tiram uma seleção de 15 jogadores de um número de 500, de 450 selecionáveis de nível, a gente tira 12 de 20, de 25, é muito difícil, né? Então, as nossas seleções, os nossos jogadores se perpetuam muito na seleção por conta disso, que a gente não aparece novos jogadores para ir trocando as gerações, né, que seria fundamental. Sem dúvida nenhuma. Chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp, de vez em quando eu olho aqui para o relógio, Cadu, é porque eu estou controlando o horário aqui. Tá bom, estamos às horas aqui. Chegou uma mensagem aqui, eu nem vi porque está só o número aqui, mas depois eu vou ver quem foi direitinho. Tá. Perguntando quem foi seu grande ídolo no basquete, você tinha alguém, e como é que você iniciou? Deixa eu só botar aqui para ver se... você falou que você começou lá na base do Pinheiros, mas você já jogava, você fazia outro esporte antes disso? Como é que foi seu primeiro contato com basquete? Quem foi seu grande ídolo? Bom, como eu disse, eu tinha esporte dentro de casa, né? Eu tenho basquete desde sempre, mas jogava futebol, na escola jogava vôlei, jogava handebol, jogava de tudo, né? E aos 11 anos eu resolvi treinar basquete regularmente, né? E isso foi no Pinheiros. Teve um ano, me lembro bem, acho que de 13, 14 anos, eu jogava basquete e jogava futsal também. Eu treinava segunda, quarta e sexta basquete no Pinheiros e terça e quinta eu treinava futsal no Banespa, em São Paulo. Então eu sempre fui uma pessoa de esporte, ligada em esporte, né? Quando eu comecei a jogar basquete no Pinheiros regularmente, treinar basquete, eu tinha um ídolo que era o Carioquinha, que depois vinha jogar com ele na seleção brasileira de 79 até 84. E hoje jogo Master com ele também algumas vezes. Então era o cara que eu gostava, que eu via jogar e que falava assim, um dia eu quero ser que nem esse cara aí, quero jogar com ele. E acabei tendo esse prazer de jogar com ele. Então o Carioquinha foi o cara que eu gostava de ver jogar pelo tipo de jogo, e acabei tendo um jogo, não vou dizer igual a ele, porque mas às vezes na mesma posição, né? Um ajuda de armador, ele mais pontuador do que eu, claro, mas um cara que gostava da velocidade do jogo, claro que ele também bem mais rápido que eu, mas a gente tinha semelhança, assim. A Seca Basket está perguntando aqui se você leva para os Estados Unidos o Master feminino também, agora saiu mas é feminino, que ela já tinha perguntado a algum... Essa aí a Seca é a Cessa. A Cessa desculpa. Que também, aqui não tem o cedilha aí, né? Mas a Cessa que também jogou basquete seleção,
é lá de Recife, companheiraça de Master, a gente tá sempre junto nos campeonatos de Master, ela, o marido, o Ivano, um abração, um beijão para vocês. Sexta, ainda não fiz nenhum grupo feminino de Master, já tive algumas perguntas se eu posso levar, e eu estou sempre pronto a levar, mas é que eu preciso ter exatamente um time, né? Mas a pessoa se interessa, por exemplo, a sexta se interessa. Eu preciso ter pelo menos, no mínimo, 8 pessoas que se interessem para ter um time, não necessariamente um time, mas que sejam 8 pessoas que a gente forme um time para ir para lá e jogar. É tranquilo, pode formar que eu levo, acompanho, posso até ser técnico do time, coloco todo mundo para jogar, nos intervalos a gente vai passear na Disney. Porra, sensacional. Essa passeada na Disney pode me chamar. Jogar basquete eu tenho 1,60 m, cara. Não vai, eu sou meio Muggsy Bogues. Lembra do Muggsy Bogues? Você vai nos acompanhar e na Disney você vai ser um mestre. Inclusive o pessoal tava me sacaneando aqui, porque a foto que eu te mandei para divulgação, tá você com 3 metros de altura e eu com 1,20 m ali. Né? Então, pô, você botou isso em tamanho real, rapaz? Falei, pois é, foi minha esposa que fez já para me sacanear, tá vendo? Acontece. Cadu, eu queria agradecer muito você, cara. A gente está aqui nos últimos 3 minutos aqui da live. Queria agradecer muito todo mundo que participou aqui com a gente. Quando você vier a Orlando, então, por favor, nos avise aí. Eu vou mandar os jogos hoje para você. Legal. E assim, é o que eu tenho feito em todas as lives, cara. Ninguém veio aqui me ver. Todo mundo veio te ver. Então, assim, o microfone é seu aí para você se despedir dos seus fãs, de todo mundo que entrou. Eu só estou aqui para tentar não atrapalhar muito. Guga, eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando com você aqui. Falar de basquete é sempre um prazer enorme para mim. As pessoas, eu costumo falar sobre a minha carreira, não para falar que é o certo ou que é o errado, mas é só para passar o que aconteceu comigo na minha carreira. E se isso às vezes serve para alguma coisa, para alguém, alguma passagem, alguma frase, já valeu muito. Então eu fico muito feliz de estar conversando de basquete e estar passando essa experiência. Me desculpo pelas pessoas que às vezes fazem perguntas, como você falou, às vezes pergunta a gente não consegue responder. Estou à disposição. Eu fiz uma live 2 semanas atrás até por conta disso. Né? Uma live só para responder perguntas de pessoas que tinham curiosidade. Você falou aquilo da medalha, mas se fosse isso, aqui. Então eu gosto de conversar e estou à disposição. E podem me chamar e muito obrigado a você pela oportunidade e tuas ordens. Imagina, eu me coloco também aqui à disposição, qualquer projeto que você tenha aí, qualquer coisa que você precisar aí de ponte em Orlando, que eu já estou aqui, enfim, só chamar. Cara, obrigado aí, obrigado a todo mundo. A Marta tá dando parabéns aí pela live. Eu vou tentar, né? Ela falou que pode ser, né? Eu vou tentar depois ver se ela faz uma live com a gente aí também. Pessoal, e ela cobrando a gente estar junto no Master, né? Legal demais. Vamos estar juntos, sim. E na próxima... e já estão cobrando. Aí quando você fizer a live com ela, eu vou ser o primeiro a entrar e já estou relacionando minhas perguntas aqui, viu, Marta? Se prepara aí. Boa, aquelas de bastidores que ninguém conhece, isso aí. Essas que são boas, da polêmica aumenta a audiência. Isso aí. Então, cara, obrigado. Deixa eu só passar a programação desses últimos 2 dias aqui para quem vai me acompanhar aqui. Amanhã, 19 horas, a gente tem live com a Fernanda Venturini. Tá, vai ser bem legal a Fernanda participar aqui com a gente. Na sexta-feira, às 18h30, a gente tem uma live com o Vitor Sérgio Rodrigues, que é comentarista do Esporte Interativo. Na semana que vem a gente vai ter o Zenon, aí eu vou passando, ex-jogador do Corinthians, enfim, vai ter a Ellen do basquete também, Ellen Luz, que vai fazer com a gente. E a gente vai passando aí aos pouquinhos, mas amanhã e sexta, Fernanda Venturini e Vitor Sérgio Rodrigues. Então é isso, Cadu. Obrigado de novo aí, cara. O que precisar pode contar com a gente. Foi show de bola, um prazer. Pena que só tem 1 hora a gente falar, mas, enfim, qualquer coisa a gente marca uma próxima. Se o pessoal quiser repercutir, a gente marca uma próxima aí em breve. Beleza, Guga. Parte 2. Tuas ordens aqui, espero você me chamar. Abração. Tá ótimo. Obrigado, abraço, beijo a todo mundo, abraços e até amanhã.